Terceiro vídeo, você culpa a Deus e o mundo pelos seus fracassos. Atenção, amados e amadas. Olha o que o Espírito Santo está enviando a vocês. Você culpa terceiros pelos seus erros e prejudica diferentes áreas da sua vida, que pode até travá-la. Entenda como sair desse círculo do mal, que para muitas pessoas é vicioso. Assuma a sua responsabilidade e livre-se de todo o peso ao parar de fazer isso. Sim. Desde os primórdios da humanidade, o homem tenta abdicar sua própria culpa, tendo em vista que é mais confortável responsabilizar outra pessoa em relação a algo que aconteceu do que encarar as consequências de seus atos. O caso de Adão, o primeiro homem da terra, em Gênesis capítulo 3, verso 12 e 13, ele transferiu a culpa de ter desobedecido a uma ordem de Deus ao comer o fruto do proibido para Eva, sua companheira. A mulher que me deste por companheira me deu da árvore e comi. Eva, por sua vez, culpou a serpente e afirmou que foi enganada por ela. Amados e amadas, quantas vezes você errou e culpou o outro para se safar da sua situação? Quantas vezes? Pense. Da mesma forma, muitas pessoas estão com inúmeros problemas causados por elas mesmas, mas não reconhecem esse fato. Elas se absolvem da culpa de ter errado, e em vez disso culpam todos os seus ao redor e até Deus às vezes. Sim. Elas dizem frases como: a minha vida já está desse jeito porque Deus me esqueceu, eu vou perder a minha fé, eu vou me destruir, Deus não me ama e não olha para mim. Algumas também, principalmente as neófitas, na caminhada da fé, culpam o diabo por tudo, até o diabo. É certo que ele é causador de inúmeros problemas, pois um dos seus objetivos é destruir. João capítulo 10, verso 10, no entanto, é preciso considerar também, como escrito em Gálatas capítulo 6, verso 7, ou seja, as consequências das ações humanas nem sempre estão relacionadas à ação do espírito maligno. Nem sempre o diabo tem culpa. Tocando em miúdos, na prática é mais fácil falar, por exemplo, que o diabo está causando problemas na sua vida, do que reconhecer que você, às vezes, gastou demais na sua vida financeira, mais do que recebeu, e culpá-lo pela crise do casamento, ao admitir que tem adotado atitudes inadequadas com a esposa, com o cônjuge. De fato, o ser humano vive tentando achar culpados pelos dissabores da vida, enquanto não reconhecer de que o que acontece a ele muitas vezes não é culpa de terceiros. A tendência é a sua situação que piora. Preso a sentimentos como mágoa, orgulho e ambição, por ele sua vida não avança. Caso siga assim, de tanto caçar culpados, viverá o círculo vicioso. Assuma os seus erros. Enquanto a pessoa não assumir sua culpa, a vida dela não muda, tampouco ela aprenderá com os seus erros. Davi, por exemplo, cometeu adultério e homicídio, mas ele reconheceu sua atitude e confessou a Deus e se arrependeu e não tornou a praticá-la. Ele se arrependeu, buscou perdão e foi perdoado por ele, embora tenha precisado arcar, claro, com as consequências dos seus atos. Então, amados e amadas, é preciso parar de se justificar ou de procurar um bode expiatório para colocar os fardos da sua vida, pois você não pode mudar ninguém, nem o mundo. O que você pode mudar é a si mesmo, mas as suas atitudes. Somos responsáveis pelo que pensamos, sentimos e pelo modo como reagimos ao que acontece. Já, amados e amadas, você já foi ofendido por um irmão e você diz:
Espere, deixa, no tempo certo me vingo. Você fez uma programação do pecado no seu coração. Espere, no tempo certo me vingo. Amém? Ele ensinou que é preciso eliminar culpas, as desculpas que nos surgem em nossa mente. E deu exemplo: se você acha que não cresce no trabalho, porque fulano o persegue e não ajuda, que você não pode fazer. O que você pode fazer sobre isso? Há duas opções: se não há o que fazer ali para crescer, peça admissão e você provavelmente poderá encontrar algo melhor, ou você pode ignorar essa pessoa a fazer o seu melhor, independentemente do que os outros acham. A culpa era sempre do marido. O exemplo aqui de uma esposa, o nome dela era Cristina, de 43 anos, e seu marido era Francisco, de 40 anos. Se conheceram bem jovens e logo nutriram o sonho de construir uma família. Em 1999, quando ela tinha 16 anos e ele tinha 19, eles oficializaram a união. Cristina conta que depositou no seu casamento e no marido os sonhos de ser feliz. Eu era infeliz e vazia, e meus pais eram muito rígidos, então me casei e achava que isso seria a solução para os meus problemas, diz ela. Logo no início da união, os problemas surgiram e Cristina, que estava cheia de expectativas, sentiu frustrada, sem experiência por causa das minhas bagagens. Me deparei com uma situação muito distante que eu tinha sonhado. Então meu mundo desmoronou e já no primeiro dia de casado começamos as brigas. Lembra ela? Sim. Cristina relata que passou a culpar o marido Francisco por todos os problemas. Ela se recorda de um período cheio de cobrança de sua parte. Eu culpava o meu marido por não ter uma vida melhor. Eu queria sair, curtir a vida, comer fora, viajar, se divertir, e não tínhamos condições financeiras para fazer isso. Então, em vez de ajudá-lo a crescer, eu comparava a nossa vida com as outras pessoas e jogava isso na cara dele, diz ela. Foi ainda nos primeiros anos de casado que o familiar fez a ela um convite para participar de uma reunião. Cristina disse que ao frequentar as reuniões, viu que o marido foi se transformando em um novo homem. Ela, no entanto, continuou sendo a mesma pessoa e diz o motivo. Apesar de estar algum tempo nessa igreja, meu processo de entrega foi bem demorado, diferentemente do que ocorreu com meu marido, que assumiu logo um compromisso com Deus. Eu, porém, vivia de aparência dentro da igreja. Com o passar do tempo, o resultado na área financeira foi se tornando positivo, mas Cristina continuava colocando a culpa pelos conflitos, tragédias ao marido. Por continuar me sentindo dessa forma, eu achava que ele não me dava atenção, que não fazia minhas vontades, mesmo quando ele reservava um tempo para fazer isso, eu reclamava tudo. Para mim não era nada suficiente, nada me satisfazia. Assim acabamos pensando em desistir do nosso casamento. Revela ela. Francisco lembra que quando era difícil satisfazer a esposa, não existia paz dentro da casa, pois sempre que eu chegava, ela estava de cara fechada e tudo era motivo de briga. Até os momentos de lazer, que eram para ser bons, se transformavam em problemas. Em 2016, cansada da vida que levava Cristina, reconheceu enfim que o problema não era o seu marido. Ele era apenas uma pessoa exemplar, com bom caráter, responsável. Então caiu a ficha que eu tinha tudo que muitas pessoas sonham ter e não dava valor. Eu cansei de viver a aparência e reconheci que aquele problema era meu. E era eu quem precisava resolver, diz Cristina. Revela que entendeu isso quando ouviu uma pregação de um pastor. Como é possível alguém servir a Deus se não obedecer a Ele? Então ela refletiu quais eram suas atitudes. Eu fui sincera com Deus e disse a Ele quem eu estava sendo e quem as pessoas pensavam de mim. E quem as pessoas pensavam que eu fosse.
ela ressalta que a partir daí assumiu um compromisso com Deus. Não foi fácil abrir mão do orgulho, mas decidi me entregar completamente nas mãos do Pai para que Ele transformasse a minha vida. Entendi que ninguém era responsável pela minha felicidade a não ser eu mesma, afirma. Ela assegura que sua mudança completa ocorreu depois do batismo do Espírito Santo naquela igreja. O vazio da tristeza e os complexos foram removidos e hoje ela é uma nova mulher, totalmente feliz, mesmo enfrentando problemas. Tem paz e busca a direção de Deus para resolvê-los. O casamento foi transformado e hoje tem paz no lar e alegria de estar junto e servindo a Deus em família. Amém? Francisco conta que a convivência com a esposa ficou diferente. Depois que a minha esposa tomou essa atitude, ela se tornou muito mais atraente, segura, bonita. Veja como ela é delicada para mim, a nossa filha, e a tudo que se relaciona à obra de Deus. Ele vivia tentando achar um culpado, enquanto alguns procuram um único culpado, outros culpam a Deus e o mundo, como aconteceu com Alexandre, de 34 anos. Ele conta que tinha 7 anos e seus pais se separaram e ele teve muitos conflitos. A minha mãe saiu de casa, fiquei morando com meu pai, sempre chorava e tinha revolta contra minha mãe. Na adolescência, culpei meus pais por não investirem nos meus estudos e pela pouca atenção que me davam. Finalmente, facilmente influenciado, acabei me envolvendo com drogas e prostituição. Sim, amados e amadas. Então, há muitos exemplos que estou dando aqui a vocês. Com direção de Deus, as coisas começam a dar direito. Como pagar as contas, voltar a ter credibilidade, afirma, quando você está com Deus. Combatendo a culpa. Como combater a culpa, amados e amadas? Salmo 32, como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa, em quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondido meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e lhe cobri minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti enquanto podes ser encontrado. Quantas muitas águas se levantarem, elas não te atingirão. Tu és o meu abrigo, tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho para você seguir, ou o aconselharei e cuidarei de você. Não sejam como um cavalo ou um burro, que não tem entendimento, mas precisam ser controlados por rédeas, caso contrário não obedecem. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Alegre-se no Senhor, exultem, vocês são justos, cante alegria a todos vocês que são retos, humildes de coração. Eu não consigo me perdoar. Vou contar um exemplo rápido do personagem José e Maria. Estar casado 13 meses, estavam com um relacionamento bastante abalado. Um dia, após uma semana de atraso do ciclo, a esposa fez exames e descobriu que estava grávida. Como ela não queria interromper sua carreira promissora e temendo grandemente a ideia da maternidade, decidiu abortar secretamente. Um ano mais tarde, José descobriu e pediu divórcio. 5 anos se passam, Maria entregou sua vida a Cristo, mas a culpa continuava corroendo sua alma. Agora, evangélica, membro de uma igreja e com suas prioridades organizadas, ela procurou seu pastor e lhe disse: eu sei que Deus me perdoou por eu ter matado o meu bebê, mas eu não consigo me perdoar.
O que você diria a Maria, amados e amadas? A história e os problemas mudaram, mas as pessoas, sob o peso insuportável da culpa, sempre tendem a dizer a mesma coisa. Eu sei que Deus me perdoou, mas eu não consigo me perdoar. Não é verdade. Se você não se perdoa, Deus também não te perdoa. Você tem que se arrepender, tem que perdoar quem te ofendeu. E se você for ofendido, tem que se perdoar e pedir perdão a Deus. A culpa é um dos maiores gigantes que enfrentamos na alma. Quantas não são as pessoas perseguidas pela lembrança dos erros, dos pecados, dos anos de inconsequência, indisciplina, procrastinação, desperdícios do passado? A consciência pode ser invisível, mas ela não é inativa. Massacradas pelo peso da culpa, nesse momento, milhares de pessoas preambulam por um mundão do meu Deus, procurando uma maneira de aplacar a consciência atormentada. Eu não consigo me perdoar, eu não consigo me perdoar. Gente assim, geralmente age da seguinte forma, dependendo da personalidade de cada um. Descambo na boa busca desenfreada de prazeres, tentando mascarar a culpa. Procura amortecer a angústia do álcool e das drogas. Presta atenção, amados. Trancam-se em si mesmo nos quartos e não saem da cama, só dormem. Quebram as leis do homem para não lidarem com as leis da consciência. Entregue-se ao trabalho, ao estudo, ao passatempo, sem parar um minuto. Entorpece com o ócio e ao lazer, TV, jogos, computador, etc. Não tem tempo para orações. A culpa leva alguém em um estado de perturbação e agitação tão elevado que a solução é nunca ficar sóbrio, evitar a consciência e jamais ficar a sós consigo mesmo. Pois, ao contrário, ela levantará o dedo acusador e destruirá a tua paz. O que fazer para lidar com o problema da culpa? Temos que considerar a verdade sobre dois aspectos bíblicos e práticos. O aspecto bíblico da culpa: para alguém lidar com a culpa, o primeiro passo é identificar o problema real porque por trás da afirmação: eu não consigo me perdoar. A primeira pergunta que a pessoa não consegue se perdoar deveria fazer é: o que a Bíblia ensina sobre perdoar a si mesmo? Surpreendentemente nada. Isso mesmo, absolutamente nada. Você estudará a Bíblia de capa a capa, mas jamais encontrará qualquer referência ao perdão a si mesmo. Não achará exemplos bíblicos, nem preceitos explicitamente declarados na Escritura, na Bíblia, a esse respeito. A Bíblia fala dos dois tipos de perdão: o perdão vertical, isto é, Deus perdoando uma pessoa; perdão horizontal, isso é, uma pessoa perdoada por outra pessoa. O resumo do que está dito na Bíblia foi-se dado a Paulo no seguinte versículo. Efésios capítulo 4, verso 32, sejam bondosos, compassivos, um para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoa em Cristo. Portanto, o que há na Bíblia é o perdão vertical, Deus perdoando o pecador, e o perdão horizontal, o pecador perdoando o outro pecador. Mas nada além disso. Qualquer tentativa de se usar o texto bíblico para tratar do pecador perdoando-se a si mesmo, auto-perdão, há várias tentativas por aí. Será uma distorção da verdade bíblica. Como então ajudar alguém que diz: eu não consigo me perdoar? Essa pessoa pode ser alguém que você conhece, ou pode ser você mesmo. Como proceder nesses casos? Em primeiro lugar, parta do fato de que a auto-recriminação é real. A pessoa ou você mesmo está se sentindo culpado. O sentimento existe que ele massacra. Em segundo lugar, não queira ajudar ou se ajudar, taxando equivocadamente o problema como sendo incapacidade de perdoar a si mesmo. Em terceiro lugar, encontre a forma bíblica mais profunda de diagnosticar o problema da culpa para assim poder se curar. Mas o que realmente pode estar acontecendo quando alguém diz não estar conseguindo se perdoar? Permita, apresente
vou apresentar 5 possibilidades. A primeira incapacidade de compreender, receber e desfrutar o perdão de Deus. A pessoa acha que o pecado dela é grande demais, ou seja, ela duvida da possibilidade de Deus perdoar tal pecado. Daí o sentimento, como eu fui capaz? A pessoa acha que o pecado dela é pequeno demais, que está numa categoria que Deus não se importa. Isso é, ela tem uma ideia que Deus não trata de tal tipo de pecado. Daí o sentimento agora, eu mesmo tenho que resolver. Não, amados e amadas, o pequeno pecado é pecado. O grande pecado é pecado. Ponto. A pessoa pode nunca ter recebido o pecado real o perdão. A pessoa nunca pode ter recebido o perdão real de Deus em Cristo Jesus e vive sob a acusação da sua consciência culpada e não trata pela graça e pela misericórdia de Deus. A pessoa pode não estar sabendo lidar com as acusações do diabo que vive tentando nos fazer comichão, viver uma justiça própria, por isso ele nos acusa. Apocalipse capítulo 12, verso 10. A pessoa pode estar cansada de não conseguir vencer os mesmos pecados de sempre, que é costumeiro, isso é, ela se sente incapaz de se despir do velho homem e se vestir do novo homem em Cristo. Efésios capítulo 4, verso 22 e 24. Amados e amadas, quero deixar aqui dito a vocês, quantas vezes você pediu perdão de um pecado que você cometeu? 1000 vezes o mesmo pecado. Amém? Isso é se arrepender? A pergunta que eu faço a você, vou repetir, filhos, atenção filhos, se você cometeu um pecado, 1000 vezes o mesmo pecado, você se arrependeu 1000 vezes, Deus te perdoou? Você se arrependeu? Não. Se arrepender é cometer pecado, ser novo homem e não voltar ao velho homem, e não voltar ao novo pecado, ao mesmo pecado. Portanto, a incapacidade de compreender, receber e desfrutar o perdão de Deus. E disposição para reconhecer a profundidade da natureza pecaminosa. A expressão eu não consigo me perdoar, muitas vezes está comunicando o seguinte: eu não acredito que fui capaz de fazer aquilo. Se você não consegue se perdoar, você não pediu perdão. A incapacidade de se perdoar está na maioria das vezes atrelada ao orgulho, a elevadíssima estima de si mesmo, vergonha, ou seja, a indisposição de reconhecer que somos depravados por natureza, portanto capazes de atos ainda piores do que aqueles já cometidos. Quando a pessoa tem consciência da profundidade da natureza pecaminosa, ela reconhece do que ela foi capaz e a parte da graça de Deus. Jeremias capítulo 17, verso 9. Quando a pessoa tem consciência e profundidade da natureza pecaminosa, ela reconhece do que foi e do que é capaz a parte da graça de Deus. 1 Jeremias capítulo 17, verso 9. Frustração diante do fracasso de não ter conseguido o que desejava. A pessoa que diz, eu não consigo me perdoar, pode então, em verdade, estar dizendo o seguinte: eu desperdicei a oportunidade de conseguir o que eu tanto queria, eu destruí minhas chances, eu não me perdoo por isso, eu não podia ter me dado tão bem, mas infelizmente não soube aproveitar a oportunidade, eu não me perdoo por isso. Quando a pessoa agiu, ela agiu achando que tinha tudo sob controle, ela orgulhosamente seguiu seus próprios passos e conselhos, mas quando deu com os burros na água, ou simplesmente mudou de opinião, ela se viu frustrada por não ter controle sobre a sua felicidade e ter colocado tudo a perder. Quarta, a tentativa de viver por justiça própria ou pela opinião dos homens. Nesse caso, a pessoa que diz, eu não consigo me perdoar, está realmente dizendo o seguinte: eu não consigo viver de acordo com os padrões que estabeleci para mim mesmo. Eu não consigo viver de forma de impressionar a opinião dos outros. Como é difícil vir
de nós mesmos como você foi capaz. Pior ainda é ouvir dos outros como você foi capaz. Quinto, decisão de assumir o trono do julgamento, de declarar-se juiz do Supremo de si mesmo. A pessoa que diz eu não consigo me perdoar, pode em verdade estar dizendo o seguinte: eu assumi a posição de juiz e vou dispensar perdão quando e da forma que eu quiser. Eu não vou me perdoar. Nesse caso, quem ofendeu? Quem? Fui eu que ofendeu o ego que ofendeu eu. Quem perdoa? Quem nesse caso? Portanto, em se tratando de perdoar a si mesmo, precisamos sempre discernir o que de fato está por trás das expressões eu não consigo me perdoar. A incapacidade de compreender e receber o perdão de Deus, a indisposição para reconhecer a profundidade do pecado, a frustração por não ter conseguido controlar a felicidade, tentativa de viver da própria força ou da opinião dos homens, ter autodeclarado juiz supremo de si mesmo. Em todo caso, há um problema: o sentimento da culpa, ela massacra. Portanto, mediante a sintonia, o sentimento da culpa, precisamos fazer um diagnóstico correto para sermos felizes na hora de aplicar o remédio da cura da alma culpada. O aspecto prático da culpa. As linhas gerais do aspecto bíblico da culpa, vejamos de forma prática como a Bíblia nos ajuda a lidar com ela. O Salmo 32, que lemos no início, será o nosso ponto de partida. O problema da culpa. O Salmo 32, 51, Davi, foi escrito sob as mesmas circunstâncias. O rei havia adulterado, como eu já citei nessa pregação, 3 ou 4 vezes sobre o Davi, sobre a culpa. No Salmo 32, verso 1 e 5, como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz a quem o Senhor não atribui a culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondido meus pecados, o meu corpo definado tanto de gemer, por dia e noite, por dia e noite, a tua mão não pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando com o tempo da seca. Então eu reconheci diante do meu pecado que eu não encobri minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Culpa não confessada, além do poder de nos fazer adoecer, completamente nos impede de prosperar. O Senhor remove a verdadeira culpa. O Senhor remove a sua verdadeira culpa. Ele não apenas deixa de lado nossos pecados. A culpa de um conceito legal e objetivo resultante de uma condenação pelo fato de ter se quebrado uma lei e uma ordem objetiva. Quem quebra a lei é culpado. Não há genuína culpa sem o perdão e as suas transgressões. A Bíblia nos ensina que todos nós somos seres responsáveis, que tornamos-nos culpados por transgredir a perfeita lei de Deus. Jó capítulo 8, verso 34. Obviamente não são más em si os que invadiram os púlpitos, as pregações. Isso sim é mal em si. Parte da ausência de pessoas habilitadas para pregar com autoridade e integridade se mistura com teologia de tal forma que conceitos por vezes totalmente estranhos à Bíblia são difundidos com naturalidade que nem percebemos. Um conceito propolado nessa psicologização tão popular e ao mesmo tempo maléfica de que devemos eliminar o sentimento de culpa. Vamos à igreja para nos sentir bem. O ensinamento associado a esse é a importância de cultivarmos uma elevada autoestima. Por isso, o ensino que amanhece ainda que tenuamente autoconceito é rejeitado como não edificante, alienante e destruidor. Afinal, participo de culto para sair mais leve e solto, não com tristeza ou pesar. Queixa-se de modo frustrante
o adepto desse tipo de pensamento. Sem dúvida, prover recurso que alivie os sentimentos de culpa parecerá sempre bem-vindo, visto que tal sentimento é o incrementador da nossa ansiedade. Provérbios capítulo 28, verso 1. Desejosos de manter nossa autoestima, levamos muito a sério quando somos desprezados. Essa doença da natureza humana é tão generalizada que cada pessoa deseja que seus vícios agradem aos outros. Se alguém nos desaprova por alguma coisa que fazemos ou dizemos, nos sentimos imediatamente ofendidos sem qualquer razão plausível. Que cada um de nós examine a si mesmo e encontrará essa semente de orgulho em sua mente até que a mesma seja erradicada pelo Espírito Santo de Deus. Em síntese, devemos mimar uma criança que há dentro de nós. O Peter Pan se nega a amadurecer, preferindo cultivar a sua alegria descompromissada. Dizem, como se a ascensão que não termos culpa ou promover o autoconceito de nós mesmos que mudasse a realidade do que somos. Culpa e sentimentos de culpa. Enquanto a culpa é objetiva, o sentimento de culpa é subjetivo. É nessas subjetividades que encontramos uma grande importância. Todos somos culpados, mas nem todos têm os sentimentos de culpa. E não sentimos de culpa, não nos inocenta. Ou não sentimentos de culpa não nos inocenta. Por sua vez, em todos os sentimentos de culpa é resultado de uma culpa real. Ele pode ser derivado de uma interpretação errada, associada, por exemplo, a usos e costumes aprendidos que não são em si mesmo atos pecaminosos, mas foi assim que você foi educado, com coisa errada. Desse modo, quando quebres o princípio da sua educação, sente-se culpado por um constrangimento social. Nesse caso, o princípio deve ser aplicado a examinar biblicamente a verdade, se o que aprendemos como sendo pecado é de fato pecado. Ouviram, filhos? Outro ponto é que a questão da fé, da consciência, quando agimos sem fé, cometemos pecados porque pecamos contra a nossa própria consciência. Sim, prestaram atenção, amados e amadas. O vício de culpar alguém. Nós sempre gostamos de culpar alguém. Ao passar, Jesus viu o cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, esse homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? João capítulo 9, verso 12. Nós, seres humanos, temos um impulso automático de tentar entender e justificar qualquer coisa que acontece em nossas vidas. Isso sempre existiu. Conforme vemos a pergunta aos discípulos, a Jesus, a culpa é um problema que nós tentamos lidar diariamente e temos o vício de achar o culpado, seja indivíduo ou ação, para qualquer infortúnio em nossas vidas. Adão respondeu: foi a mulher que me deste. E a mulher rebateu: foi culpa da serpente. De fato, vivemos tentando entender, achar culpados pelas nossas ações e pelos problemas do mundo. Algumas situações são mais fáceis de achar o culpado, outras nem tanto. Muitas pessoas insistem em achar a culpa em todo mundo, menos nele mesmo. Outras, com uma autoestima mais baixa, acabam sempre se autoflagelando, achando-se culpado por qualquer mazela. Dentre todos, ainda existe o maior injustiçado do mundo: Deus. Sim, Ele mesmo, nosso Pai. Culpado por criar, amar a humanidade, seus filhos, culpado por tantas coisas, e tantas coisas Ele não tem nenhum controle ou influência. Quantas e quantas catástrofes, mortes, doenças, fatalidade não colocadas na conta do Senhor? Veja o mesmo exemplo do versículo acima. Os discípulos procuraram achar um culpado na terra, mas também automaticamente apontam o culpado pelo juízo do pecado. Antes de entrar no seu pecado, raciocine e ore. A culpa sempre é do diabo. Mas aí fica mais fácil
Então eu não quero saber se fica mais fácil ou difícil. Vamos juntar os pontos. Paulo diz, a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas sim contra as forças do inimigo. Ou seja, se alguém comete uma falta contra nós, essa pessoa simplesmente o filho perdido de Deus sob forte influência do diabo, mesmo que ela não saiba. Paulo perseguia a igreja e se rotulou como o pior dos pecadores. Toda a nossa culpa foi cravada lá na cruz do Calvário, toda a condenação que poderia estar sobre nós já foi colocada sobre Jesus. Crer nisso é fundamento básico em ser cristão. Mas o pior de tudo são cristãos que sempre culpam Deus por tudo que acontece, desde catástrofes naturais, passando por acidentes aéreos, doenças terminais. Deus sempre leva a culpa em tudo. Morre o filho, se Deus sabe de todas as coisas, foi o propósito dele, foi ele que quis. Tiago capítulo 1, verso 17, nos diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem dele. E ainda afirma que Deus não muda. Vamos ligar os pontos e parar de tentar achar propósito ou culpa em cada acidente, morte ou dificuldade que enfrentamos. João diz que o mundo jaz no maligno. Isso deve bastar. Vivemos por uma esperança de um mundo incorruptível, mas quando vivemos nesse, ainda que em Cristo estamos ao sabor dos intempéries dessa vida. Paulo passou por vários problemas, mas sem murmurar e culpar a Deus, devemos fazer o mesmo. Mas, e as respostas? Por que acontecem coisas ruins a pessoas boas? Olha, amado e amada, eu mesmo gostaria de saber e responder essa pergunta. Na verdade, essa foi uma pergunta dos discípulos em João capítulo 9. Afinal de contas, como inocente criança nasce cega, ou como algumas pessoas nascem com boa família e oportunidade de crescimento, enquanto outras nascem na miséria. A resposta, eu procuro usar a mesma de Yeshua Mashiach. Respondeu ele, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que ele se manifeste as obras de Deus. João capítulo 9, verso 3. Quero aqui testemunhar aos amados e amadas. Nunca falei a vocês o meu relacionamento com Deus. Deus, eu pedi uma vez sobre o porquê, conforme essa pregação, que pessoas nascem cegas, e me referi ao Cleiton Camargo, aquele cantor que canta as mil maravilhas, a honra e glória de Deus, e é completamente cego. Ele citou Cleiton Camargo como exemplo. Filho, olhe Cleiton Camargo, que é o meu cantor gospel preferido. Eu dei ele a vitória de cantar e transmitir todo o sucesso, mas eu tive que dar a ele o exemplo que ele sempre teria que ser fiel a mim, ou melhor, ele nasceu com defeitos, mas para a honra e glória da obra, que é o seu cântico, em honra e glória a mim. Amém? Respondeu-lhe Jesus, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que nele se manifestem as obras de Deus. Então aquilo que eu disse, Cleiton Camargo, ele é cego, mas canta as mil maravilhas. Deus manifestou a obra nele. Significa que existe propósito de Deus na doença? Ora, pelo texto bíblico vemos que não. Em português claro, analisando a escritura, a Bíblia, Jesus disse não importa de quem é a culpa, importa que a verdadeira vontade de Deus será manifestada a partir de agora na vida dele. De fato, Jesus fez as obras de Deus e elas incluíam apenas a cura e nunca a doença. Eu não tenho todas as respostas. Jesus, inclusive, se negou a dar esta. Então, quem sou eu para me atrever? Não importa o culpado, importa que a vontade de Deus é sempre boa, agradável e perfeita. Se algo acontecer de ruim na sua vida, ou na vida de alguém, não culpe a si mesmo, ou a Deus, ou alguém.
Nosso foco deve ser a solução de nós mesmos, a solução que temos. Lembre-se do exemplo de Cleito Camargo, que ele foi dado ao seu corpo a falta da visão, mas ao mesmo tempo, para a honra e glória da obra de Deus que tinha em sua vida, ele passou a ser o preferido cantor gospel de Deus. Amém? Finalizando essa pregação, amados e amadas, espero que o Espírito Santo deva transmitido a vocês todos, a luz daqueles que estão em meio às trevas. E, nesse momento, eu, em nome do sangue de Jesus derramado na cruz, pela unção que me deste, eu peço àqueles que estão ouvindo essa palavra, essa pregação levada pelo Espírito Santo de Deus, estão acometidos em cama, com estado de coma, e doenças malignas estão acometendo seu corpo e sua alma até, e crê que Jesus nasceu, morreu, desceu à mansão, pregou, está sentado à destra de Deus, e peço o perdão dos seus pecados, eu nesse momento profiro, tome posse da cura, em nome do sangue de Jesus derramado na cruz. Amém. Me despeço com meu ósculo santo a todos os amados e amadas, e desejo a vocês que essa palavra sirva de vocês, sirva para vocês da luz da vida, em nome de Jesus. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, os homens de uma vontade. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Amém.